com tudo que nós falamos a respeito de séries, sobre a parte de fazer sentido, sobre as aplicações, onde utilizar, o que é, como é, nós podemos finalmente formalizar toda essa nossa ideia. E nessa primeira parte, nessa parte desse vídeo, eu separei alguns tópicos que nós iremos trabalhar. Dessa forma fica organizado e vocês passam a ter uma ideia do que a gente vai estar falando. Então, faremos o formalismo, dizer o que é série, na verdade, a gente já disse. Vamos ver a notação. Notação, para quem não sabe, é a representação simbólica, ou seja, qual é o símbolo que é utilizado para uma série. Isso vai facilitar muito as contas, agilizar, aliás. Conhecer algumas definições dentro de séries. Por que definições? Definições. Para que facilite a nossa linguagem. Definição vem para isso, para facilitar a linguagem. Apesar de que alguns pensam que complica, mas na verdade, quando você para analisar, ela facilita. Por que as definições facilitam? Porque, por exemplo, a gente vai ver que séries convergentes são séries, isso a gente ainda vai falar detalhado, mas são séries que elas possuem um valor e um valor é um número. Então, para toda vez que for trabalhar com essa série, eu tenho que falar: essa série possui um valor, o valor é um número. Essa série possui um valor, o valor é um número. Eu vou dizer simplesmente é convergente. Ou seja, você abrevia o que é para falar. Então daí que vem dar nomes às coisas. Ok? Então vamos lá, o formalismo. Definição. Começar com definição. O que é uma série? Uma série, nós já sabemos, é uma soma infinita. Porém, a gente precisa deixar um pouquinho mais claro o que é essa soma infinita. Se você parar para analisar, quando você vai somar infinitos elementos, por exemplo, vou pegar aqui, eu posso pegar a soma, colocar aqui, independentemente se tem sentido essa soma ou não, se tem um valor ou não, posso pegar a soma dos pares, 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e assim sucessivamente. Uma soma infinita. A reticência indica que a soma nunca termina. Mas quando você para analisar para essa soma, você consegue olhar para ela e enxergar a soma de elementos de uma sequência. Porque veja bem, aqui eu estou efetuando, eu coloquei a soma dos pares. Então eu poderia considerar a sequência AN como sendo a sequência dos pares 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Eu tenho a sequência dos pares. E perceba que essa série, essa soma infinita, são a soma dos elementos dessa sequência, que é a sequência dos pares. Ou seja, no fundo, a série é a soma dos elementos de uma sequência. E por isso que a gente trabalhou com sequência antes. Então a gente pode definir ou dizer que a série é a soma dos elementos de uma sequência. Lembre-se que a sequência ela nunca tem fim. Então a sequência sempre tem... ela nunca termina, então você tem infinitos elementos para você somar, caso queira somar. E se você pensar, lembrar, aliás, um pouco, provavelmente você viu lá no ensino médio, uma vez, teve um mini contato como a soma infinita de uma PG, algo assim que era chamado. Mas vamos lá, vamos ao formalismo. Lembrando que a sequência nós costumamos representar genericamente por uma letra, na maioria dos casos minúscula, mas tem casos que são maiúsculos, e um índice genérico aqui, que normalmente é a letra N. Às vezes pode mudar, mas normalmente é a letra N. Então vou considerar o seguinte: seja
seja a N uma sequência, eu vou abreviar como sec, uma sequência. Ponto. A soma dos elementos AN que eu vou colocar aqui, A1 mais A2 mais A3, 4, a reticências indica que não termina. E aqui já tem um padrão, A1, depois o A2, então a gente sabe que o próximo é A3, A4 e assim por diante. Essa soma, guys, que nós costumamos representar pela letra S minúsculo, é chamada de série. E tem um símbolo para isso. É série. Por que série? Porque perceba que é uma soma infinita. E nós temos um símbolo. Qual é o símbolo, produção? Esse é o símbolo. Como você está somando os termos da sequência N, você coloca esse símbolo aqui dessa maneira. Esse sigma maiúsculo. Isso aqui é um sigma, uma letra grega. Do alfa, beta, gama. Acho que sigma é lá pra frente. Enfim. Essa letra grega indica a soma. E aqui soma dos ANs. Então essa é a simbologia. Essa aqui. Então é chamada série de AN. Ou série dos termos AN. Vou colocar assim, série de termos AN. Então, esse símbolo para nós, eu vou colocar aqui. Esse símbolo. Quando você vê esse símbolo, indica a série, a soma infinita. Dessa forma, podemos escrever esse símbolo como sendo essa soma. Mais um outro detalhe que também há uma outra simbologia, guys. Essa aqui é uma simbologia para a série mais simples. É uma simbologia mais completa. Qual é a simbologia? Perceba que a soma desses ANs, desses termos da sequência N, são somas onde o N começa no 1. E como não tem fim, a gente diz que o índice vai até o infinito. Então essa aqui é a soma, ou seja, é o A1 mais o A2, mais, se você quiser colocar 3 mais A4, fica a teu critério. Eu vou deixar aqui até o A2 mesmo, e aí eu coloco já a reticência. Então você pode utilizar esse símbolo, você pode utilizar. Esse aqui é bem mais simples. Esse aqui é utilizado muitas vezes quando você quer deixar claro o início do N. Há situações, guys, nós iremos ver, que não necessariamente a gente vai querer somar a partir do 1, às vezes a partir do 3, do 4, e aí a gente costuma destacar. Isso você conhecerá mais pra frente. Então, com base aqui, a gente já viu a definição e acabamos de ver a notação simbólica. E aí vamos lá para a parte das somas parciais. A parte das somas parciais em diante eu vou deixar para outro vídeo que já deu 8 minutos, ok? Thanks.